Olá, Igreja do Senhor, a paz do Senhor. Como é bom, né, estarmos mais uma vez aqui, na presença do Senhor, compartilhando da palavra dEle. Então, vamos orar, né, como de sempre, como de costume. Feche seus olhos aí, convide aí quem está aí na sua casa para estar orando e fazendo parte desse momento de reflexão da palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Paizinho amado, obrigado, Deus, por mais uma semana. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que tem nos suprido e nos guardado, ó Pai. Continua nos livrando, meu Deus. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nossas faltas. Meu Pai, acampa Teus anjos ao nosso redor, Senhor. Guarda a Tua igreja, meu Deus. Pai, que a Tua palavra ela venha frutificar em nossos corações, Senhor. Nos traz entendimento, ó Espírito Santo, daquilo que Tu tens para nós. Obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Abra aí a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, verso 12. Quero compartilhar aqui com vocês só esse versículo, conversar só sobre ele. Romanos, capítulo 12, verso 12. O capítulo 12 vai tratar de algumas recomendações. Paulo trata algumas recomendações. E eu quero especificamente trabalhar esse verso, começar com vocês esse verso 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. A primeira recomendação que Paulo ele nos dá aqui é: alegrai-vos na esperança. E eu faço uma pergunta: que esperança é essa? É a esperança de ter um emprego melhor? É a esperança de ter um carro do ano? De conquistar algo material? Uma esposa, um esposo, um namorado? Qual é a esperança? Que tanto Paulo ele diz assim: alegrai-vos na esperança. É a esperança de um dia nos encontrarmos com Cristo nos céus. A esperança da salvação, é a esperança da vida eterna. É por isso que ele diz: alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos em Cristo, alegrai-vos naquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Cristo, Ele ao morrer naquela cruz e ressuscitar, Ele levou sobre si os nossos pecados. Nós que éramos injustos, nos tornamos em Cristo justos para alcançarmos a glória eterna, a vida eterna, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluias! Alegre-se, igreja, não desanima, não lance fora a vida eterna que há em ti, que há em Cristo Jesus, não lance fora aquilo que Deus ele tem preparado. Pelo contrário, se alegre, não importa as circunstâncias, não importa as situações, não importa, somente se alegre. Aleluias! Precisamos nos alegrar, aprender a nos alegrar no Senhor, a olhar para as coisas com alegria, porque a nossa vida não está nessa terra, a nossa vida não faz parte deste mundo. O próprio Paulo vai dizer: miserável homem que sou, se viver apenas para este mundo. Nós não vivemos para este mundo, nós não somos desse mundo. Aí, 1 Pedro vai falar muito o termo forasteiro. Pessoas que andam neste mundo, mas não são deste mundo. Ou seja, aqueles que vivem para o céu, aqueles que vivem para Deus, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm a convicção de que sua morada não é aqui, é lá no céu, é na eternidade, ao lado de Deus. É por isso que temos que nos alegrar, é por isso que temos que estar no Senhor, meus irmãos. Porque nada desse mundo é maior, traz mais alegria do que o céu, do que o que Deus tem para nós. É por isso que temos que nos alegrar. Por isso que nós vivemos nesse mundo não como
pessoas do mundo, mas vivemos nesse mundo como pessoas de Deus, que tem um propósito em Deus, que tem uma esperança em Deus, que tem uma vida em Deus, que tem uma morada em Deus, que tem o coração para Deus. Aleluia, só estamos de passagem nesta terra, só estamos vivendo aqui por um período de tempo, é a eternidade que importa. É por isso que Paulo vai dizer, ó, alegrai-vos, se alegra, igreja, se alegra no Senhor, viva no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente se alegra no Senhor, o Senhor se alegra também, nós somos fortes. Deus nos dá capacidade para vivermos nesse mundo, não para o mundo, mas viver no mundo para Deus. Afinal de contas, esse aí foi o que Cristo fez, foi o que Cristo deixou para nós. A possibilidade de vivermos neste mundo sem pecado, de vivermos nesse mundo sem o meu eu, sem a vontade pecaminosa, e vivermos em Deus, para Deus, apesar de estarmos no mundo. Aleluias! É por isso que temos que nos alegrar, porque a esperança de vivermos, de chegarmos ao céu, ela nasce em nosso coração quando Cristo vive em mim. Quando eu passo a viver Cristo, ou seja, quando o pecado não mais me domina, quando as coisas desse mundo não mais me traz a satisfação. Quando nós vivemos dessa forma, nós estamos vivendo com a esperança que Deus nos proporcionou em Cristo Jesus para alcançarmos a salvação. E é por isso que temos que nos alegrar, porque agora não somos mais convencidos pelo mundo, não somos mais convencidos pelas coisas do mundo, não somos mais convencidos pelo dinheiro, pelo status social, não somos mais convencidos por nada disso, porque a nossa esperança está em Cristo. O nosso mundo não é mais este, mas é em Cristo. A nossa pátria agora é a celestial, não é a terrena. Nós agora, apesar de estarmos vivendo no mundo, vivemos no reino espiritual para Deus, vivendo uma esperança em Cristo para alcançar as coisas eternas. Assim como Cristo ressuscitou e hoje vive, ressuscitou dentre os mortos e vive em toda a eternidade, assim acontecerá com aqueles cuja esperança está nele, cuja esperança é Cristo. A morte não tem mais domínio sobre nós, o mundo não tem mais domínio sobre nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque Cristo vive em mim. Alegrai-vos, igreja. Essa é a maior alegria que o Senhor nos dá, é a maior alegria que uma pessoa pode ter em Cristo Jesus. A certeza da salvação, a certeza de que é Cristo quem vive em mim. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, é novidade de vida em Deus. Eu não estou dizendo que tu não tem mais que trabalhar, que tu não tem mais que estudar e buscar as coisas para o bem-estar neste mundo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as coisas espirituais, elas devem ser a prioridade. O próprio Jesus vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O contexto disso aí é exatamente as inquietações com que haver de comer, de beber, de vestir. É exatamente a busca desenfreada pelo bem material. E aí Jesus vai dizer, olha, esquece isso, busca primeiro o reino, busca primeiro a justiça do reino. Porque é daí que nasce a esperança, é daí que nasce em nosso coração a certeza da vida eterna. Então, nesse primeiro ponto, eu tenho algo a dizer, alegrai-vos no Senhor e fazei dele a sua esperança. Amém? Paulo continua no versículo 12, tá? Dizendo aqui, ele começa, alegrai-vos na esperança, e a segunda parte, sede pacientes na tribulação. Vê que coisa linda? Sede pacientes na tribulação. E aí a gente precisa entender um pouco o que é tribulação. Tribulação não é nada não é algo ruim que vem sobre a nossa vida para a nossa destruição. Pelo contrário, a tribulação ela é algo bom, apesar de doloroso, mas que vai produzir em nós o caráter de Cristo. Isso é tribulação. Aleluia.
Deus ele trabalha, ele nos forja por meio da tribulação. Deus ele trabalha no nosso caráter, ele nos muda, ele nos faz ser uma nova criatura, ele nos faz nascer de novo em Cristo e viver essa nova vida em Cristo quando a tribulação ela recai sobre nós. Porque é ali, nesse momento de dificuldade, que Deus ele começa a nos moldar como um vaso na mão do oleiro. Ele quebra o vaso, ele desfaz o vaso, ele pega o vasinho gordinho, não gostou, faz um vasinho mais magrinho. Deus ele trabalha dessa forma. É por isso que Paulo vai dizer, ó, sede pacientes. Tenha paciência que Deus está trabalhando na tua vida, na tua mente, no teu coração, no teu caráter. Deus está trabalhando nos teus conceitos. Deus está trabalhando na tua vida. Aleluias. É por isso que temos que ser pacientes, porque o fim é a eternidade, é para onde Deus quer nos levar. O fim não é quando nós morremos nessa terra, ou quando nós conquistamos tudo dessa terra de bens materiais. O fim é quando chegamos na eternidade em Cristo, em Deus, com Deus. Esse é o fim, e para chegarmos lá, precisamos passar por tribulações, moldados. Precisamos ser purificados, como Pedro vai dizer lá em 1 Pedro, no capítulo 1, que o ouro é purificado pelo fogo. As nossas impurezas têm que ser queimadas. Temos que ser purificados para alcançarmos a coroa de glória, para alcançarmos o que Deus tem de melhor para todo aquele que nele crê, que é a vida eterna. Amém? Por ser de pacientes. Se a gente olhar para Paulo, meu Deus, o cara sofreu absurdos. Naufrágios, chicotadas, apedrejamento, foi dado como morto, foi picado por cobras, e perseguidos, tantas coisas aconteceu com Paulo, trabalhando, e ele tem que ser paciente, ele aprendeu a ser paciente. Na tribulação, meu irmão, você precisa usufruir o melhor que Deus está fazendo na tua vida. Você precisa aprender a lidar com a tribulação. Tribulação não é algo ruim para lhe colocar para baixo, pelo contrário, é para forjar na tua vida e lhe levar para cima, e lhe levar para o céu. Isso é a tribulação. Dói, é difícil, demora muitas vezes a passar, mas se anime, se alegre na esperança. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? A alegria ela vem pela manhã, um dia ela chega. E quando este dia chegar, tu vai estar aperfeiçoado. Deus vai ter trabalhado na tua vida, tu serás um outro homem, uma outra mulher. Uma outra forma de pensar, uma outra forma de viver, experiências sobrenaturais com Deus. Porque é isso que a tribulação produz, é isso que a tribulação ela produz no crente, meu irmão. Não corra da tribulação não, fique no lugar onde Deus te colocou. Viva essa tribulação alegre no Senhor, porque é isso que vai te levar para o céu. É por isso que ele começa esse versículo 12, alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança. A tribulação ela não vai apagar de ti a esperança se tu estiver no Senhor. Pelo contrário, quanto mais baterem em ti, quanto mais te judiarem, quanto mais jogarem pedra em ti, a minha esperança é o céu. O meu destino é o céu, é para lá que eu vou, e Deus está trabalhando na minha vida, e Deus está operando na minha vida para me levar para o céu. Aleluia, essa é a vontade de Deus. Não reclama com Deus, não murmura, como fez lá o povo do deserto. Deus trabalhou por tantos anos na vida daquele povo, quando Deus tirou do Egito. Mas aquela geração não entrou na terra prometida, porque não souberam lidar com as dificuldades do deserto. E quem não sabe lidar com a dificuldade do deserto, não alcança a terra prometida. Se a gente olhar Jesus, após a tentação no deserto, os anjos foram lá servir a Ele. Aleluias! O deserto é importante, o deserto faz parte do cristão, da vida cristã. E você tem que passar por esse deserto. Você tem que passar por essa dificuldade.
para receber o que o Senhor tem para ti no fim do deserto. O que Deus tem para nós não está no começo nem no meio do deserto, está no fim do deserto. É por isso que temos que ser pacientes, é por isso que precisamos nos alegrar na esperança da vida eterna, porque não sabemos o tempo do deserto, não sabemos o tempo da tribulação. Um dia chegará, seja ainda quando estivermos em vida, seja quando morrermos e estivermos na glória. Um dia chegará e será glorioso. E se chegar enquanto estivermos aqui, meus irmãos, eu tenho outra notícia para te dar. Uma nova tribulação virá. Porque cada tribulação que vem, Deus nos aperfeiçoa mais. E cada vez que nos aperfeiçoa, mais perto ficamos do céu. Aleluias! Porque ninguém é perfeito e ninguém só tem um motivo para Deus mudar. Temos vários motivos para Deus trabalhar na nossa vida. Temos várias situações que Deus precisa nos mudar para alcançarmos a vida eterna. E Deus vai, por amor a Ele, vai nos mudar coisinha por coisinha. E cada coisinha dessa, meus irmãos, é uma tribulação que passamos. É uma dificuldade que passamos. Aleluias! Isso é tremendo da parte de Deus. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Ele não veio para trazer um mar de rosas. Pelo contrário. Ele veio para forjar em nós o caráter de Cristo. Isso dói. Porque só podemos entrar nos céus com o caráter de Cristo. Então precisa ser arrancado de nós o nosso homem, o velho homem, os nossos costumes, a nossa vontade. E ser inserido em nós Cristo Jesus. Cristo ele precisa ressuscitar em nós. Mas para que ele ressuscite é necessário que a gente morra. E quem diz que o caminho da morte é fácil? Não é fácil. Nunca será, nunca foi e nunca será fácil. Porque é nesse caminho, é na tribulação, é no deserto que Deus ele opera em nós. Que Deus ele nos forja, que Deus ele trabalha em nós. Sede paciente, igreja do Senhor. Amém? Sede paciente, como todos esses homens foram. Sede pacientes, como a gente vai ver Abraão com paciência, né? Abraão ao conquistou, depois de a descendência, a grande nação que Deus havia prometida, começou Isaac. Mas só depois de Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó, né, Israel é que veio, eram as 12 tribos. Abraão já estava morto, mas ele já estava vendo tudo isso. A gente vai ver, meus irmãos, a gente vai ver a paciência de Davi quando foi perseguido, né? Muito tempo de perseguição. Saul perseguiu demais Davi, os inimigos perseguiam demais Davi. Mas ele sempre teve paciência, ele sempre aproveitou esses momentos de dificuldades para buscar a Deus. A maior prova disso são os salmos. Se a gente for ler os salmos, meu Deus, a grande maioria dos salmos foi Davi que escreveu. Em momentos difíceis, e ali se a gente ler com atenção, a gente vai ver que Deus trabalhou na vida de Davi, que Deus operou na vida dele, que ele aprendeu com Deus. Esse é o propósito da tribulação. Então não fuja, não saia de onde Deus lhe colocou. Não faça do seu braço a sua força. Não arrume subterfúgios humanos para se livrar de uma tribulação em que Deus lhe colocou. Mas viva com alegria, porque essa é a nossa esperança, ser tratado por Deus para alcançarmos o céu. Por isso que ele alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Amém? Aleluias. E por fim, a gente vai ver aqui, perseverar em oração. Aleluia. Eu me alegro na esperança. Eu sou paciente na tribulação. E agora eu persevero na oração. Vê que coisa tremenda. Perseverar na oração, orar em todo o tempo, orar sem cessar, buscai a Deus, crie intimidade, crie vínculo com Deus, crie laços com Deus, é a oração que vai fazer isso.
É por isso que Deus faz brotar em nós a esperança. E para alcançarmos essa esperança, precisamos passar para o deserto, pelo deserto. E no deserto se faz necessário a busca a Deus, a intimidade com Deus. Apesar de Deus já saber a palavra, antes mesmo de chegar na nossa boca, como diz o salmista, ou melhor, antes mesmo de toda a criação, Deus já havia escrito sobre nós. Então Ele já sabe nossas necessidades, Ele já sabe as nossas angústias, mas mesmo assim Ele espera que a gente ore, Ele espera que a gente persevere, porque no meio do deserto precisamos orar, no meio da tribulação precisamos orar, incessantemente, sem cessar, buscar a Ele em todo tempo. Ore por tudo. Ore pela pessoa que você olha na rua, ore por um avião que está passando sobre você, peça para Deus guardar. Ore pelo um carro que está do seu lado, ore por sua igreja, pelo seu pastor, ore por sua família, ore por tudo. Essa é a vontade de Deus. Ore pelo presidente do nosso país, ore por Israel, ore por nossos governantes, ore pelos juízes, os desembargadores que julgam processos de pessoas, que não haja corrupção. Ore em todo tempo, persevere em oração, busque a Deus. Essa é a vontade dEle, meus irmãos, essa é a vontade dEle. Nos momentos de dificuldades, ore, no momento de alegria, ore, de tristeza, ore, de doença, ore, de saúde, ore em todo tempo, ore. O próprio Jesus nos ensinou muito isso sobre a oração. Sempre está orando, várias parábolas, vários ensinos, os apóstolos a mesma coisa. Nas cartas sempre recomenda, ore sem cessar, ore, tenha uma vida de oração. Porque é na oração, meus irmãos, que a gente encontra intimidade, que a gente busca a Deus, que a gente se torna um com Ele. É na oração. É a oração que nos liga a Deus, é a oração. Gaste tempo com Deus, orando, buscando a Ele. Essa é a vontade dEle, ainda mais nesses momentos de dificuldades. Porque é a oração que vai gerar em nós esperança. E é na esperança, e essa esperança que produz em nós alegria. Aleluia! E é essa esperança, essa alegria de ter essa esperança que nos leva à tribulação, no qual devemos ser pacientes e passar por ela. Aleluias! E nela estarmos cheios de Deus. Entender. Por que é que muitas pessoas se atrapalham na tribulação? Porque não oram, não buscam a direção de Deus e não sabem o que é que Deus quer. E aí sai antes do tempo, e aí briga com Deus, murmura com Deus, e acontece o que aconteceu com o povo do Egito. Murmurou, povo duro, povo no deserto ali para alcançar a terra prometida, aquela geração nenhuma alcançou, porque coração duro, um coração murmurador, que não se agradou de onde estava. Todo o caminho reclamando que não tinha comida, que não tinha bebida, que estava com calor, que estava com frio, provando a Deus, testando a Deus. Meus irmãos, a oração ela é a chave para entendermos o propósito de Deus em nossa vida em meio à tribulação, para entendermos aquilo que Deus tem que trabalhar na vida da gente. Embora algumas vezes a gente só vai entender lá na frente, mas a oração, ela não, às vezes ela vai frutificar no momento, como vai frutificar lá na frente. A gente precisa acumular oração, porque não sabemos o dia que ela vai frutificar. Não sabemos. Existe a batalha espiritual, existe a batalha material, humana. Não sabemos quando a oração ela vai frutificar. O fato é, ore em todo tempo, persevere em oração. Porque no dia mau a oração vai nos sustentar. No dia em que a gente não vai ter voz nem para orar, talvez nem lágrima para cair dos nossos olhos, mas a oração que a gente fez, ela vai nos sustentar. Amém? Então, meus irmãos, eu quero deixar para vocês esse ensino aqui nesse versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. São 3 recomendações que Paulo ele deixa aqui para nós. E diga-se de passagem, recomendações essas bem atuais. Parece que Paulo está escrevendo agora para esse tempo que estamos vivendo. Aleluias!
É por isso que eu amo a palavra de Deus, porque ela é atemporal, ela é escrita para todo tempo, para todo tempo até a eternidade. Porque Ele é o Verbo que se fez carne, e na eternidade Ele estará lá, ou seja, a palavra nunca cessará. Ele é a própria palavra viva de Deus. Aleluias! E é isso que nós aprendemos hoje. Alegrai-vos, sede paciente e perseverai. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então não desanime, mas lute, busque, não deixe a esperança, o inimigo roubar a esperança do seu coração, mas mantenha essa esperança viva, se alegrando no Senhor. Aleluia! Orando ao Senhor, aproveitando o tempo mau, na tribulação, no Senhor. Tudo nele, tudo por ele, tudo para ele. É assim que nós acendemos, mantemos viva a chama do Senhor dentro de nós, para que nós possamos nos alegrar, ser pacientes e perseverar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. E meditem nessa palavra. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós a sua graça, que a consolação do Senhor Ele inunde o seu coração e que o amor dele transborde em vossas vidas, porque é isso que Ele quer para nós. É isso que o Senhor Ele deseja fazer em cada lar, em cada vida que está ouvindo essa palavra. Quer te fazer um homem e uma mulher de Deus mais forte, mais firme, cheios dele, que não murmura, que não olha para trás, que não desista. Pelo contrário, que se alegra, porque existe uma esperança que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar, que é a da salvação em Cristo Jesus. Cristo, Ele quer te dar paciência para saber lidar com a dificuldade e ao final vencer, e no meio disso tudo que tu seja íntimo dele por meio da oração. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E logo, logo estaremos juntos, louvando e adorando ao Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.